Dona Janja, eu represento milhões de brasileiros que trabalham duro todos os dias para sustentar este país. E esses brasileiros merecem respostas. A frase, pronunciada com uma firmeza que poucos esperavam do veterano apresentador Celso Portiolli, ecoou pelo estúdio do Domingo Show e deixou a primeira-dama Janja Lula da Silva completamente desconcertada. O que deveria ser uma entrevista protocolar sobre transparência governamental transformou-se no momento mais chocante da televisão brasileira em décadas, quando a esposa do presidente tentou humilhar o apresentador e recebeu uma resposta que a forçou a abandonar o programa em total desespero. A primeira-dama Janja Lula da Silva, convidada para dar esclarecimentos sobre os gastos públicos com viagens oficiais, perdeu a compostura durante a entrevista e tentou constranger o veterano apresentador, que respondeu com uma frase que deixou o país inteiro em choque. O programa, que tradicionalmente mescla entretenimento com jornalismo, havia anunciado durante a semana que receberia a primeira-dama para uma conversa sobre transparência governamental, tema que tem sido amplamente debatido na mídia após revelações sobre os custos das viagens oficiais do primeiro escalão do governo. A expectativa era alta, considerando que seria a primeira vez que Janja concederia uma entrevista individual sobre o assunto em um programa de grande audiência. Desde o início da entrevista, o clima mostrou-se carregado. Celso Portiolli, conhecido por sua abordagem direta, mas respeitosa, começou com perguntas protocolares sobre a agenda da primeira-dama e os objetivos das viagens internacionais. Janja respondia de forma evasiva, demonstrando visível desconforto com o formato da entrevista. O apresentador, percebendo a tensão, mantinha seu tom profissional, mas não abandonava a linha de questionamento que havia preparado. A situação começou a se complicar quando Portiolli questionou sobre os valores específicos gastos em acomodações durante as viagens oficiais. Dona Janja, os brasileiros têm o direito de saber como seus impostos estão sendo utilizados. Pode nos explicar por que uma diária de hotel custou mais de R$15 mil durante a viagem à Europa no mês passado? Perguntou o apresentador, consultando suas anotações. A primeira-dama, visivelmente incomodada, respondeu de forma evasiva. Celso, você precisa entender que uma primeira-dama representa o Brasil no exterior. Não é qualquer lugar que pode receber alguém na minha posição. A segurança, o protocolo, tudo isso tem um custo que talvez você, na sua realidade, não compreenda completamente. O comentário já demonstrava uma tentativa de diminuir o apresentador, mas Celso Portiolli manteve a calma e continuou. Compreendo perfeitamente a importância do protocolo, mas estamos falando de recursos públicos. O valor gasto em uma única viagem poderia construir várias casas populares ou equipar escolas inteiras. Como a senhora justifica essa prioridade? Foi nesse momento que Janja perdeu definitivamente a compostura. Levantando-se parcialmente da cadeira e apontando o dedo para o apresentador, ela disparou. Quem você pensa que é para me questionar dessa forma? Você é apenas um apresentador de programa de auditório. Eu sou a primeira-dama deste país. Você deveria ter mais respeito pela minha posição e pelo cargo que represento. O silêncio tomou conta do estúdio. A plateia, que até então acompanhava a entrevista com interesse, ficou em completo silêncio. Os câmeras continuaram gravando, capturando cada segundo daquele momento histórico da televisão brasileira. Janja continuou seu ataque. Vocês da mídia sempre tentam diminuir as pessoas que estão no poder. Você não tem competência nem conhecimento para questionar decisões de Estado. Celso Portiolli, que durante décadas de carreira enfrentou os mais diversos desafios na televisão, manteve-se calmo por alguns segundos. Sua expressão serena contrastava com a agitação da primeira-dama. Quando finalmente decidiu responder, suas palavras ecoaram não apenas pelo estúdio, mas por todo o país. Dona Janja, com todo o respeito que a senhora merece como pessoa, eu não sou apenas um apresentador de auditório. Eu sou um cidadão brasileiro que paga impostos, assim como todos que estão nos assistindo. E como cidadão, tenho não apenas o direito, mas o dever de questionar como meu dinheiro está sendo gasto. A senhora pode ser a primeira-dama, mas eu represento milhões de brasileiros que trabalham duro todos os dias para sustentar este país, e esses brasileiros merecem respostas. A frase foi dita com uma firmeza que poucos esperavam ver do apresentador conhecido por seu humor e leveza. Ele continuou. Respeito é uma via de mão dupla. Eu respeito a senhora como primeira-dama, mas a senhora também precisa respeitar o povo brasileiro que paga seus salários e suas viagens. Minha competência não vem de cargo político, vem de 40 anos trabalhando honestamente e pagando meus impostos em dia. O impacto foi imediato. Janja ficou visivelmente desconcertada com a resposta, claramente não esperando que o apresentador mantivesse sua posição com tanta dignidade. Ela tentou retomar a situação. Isso é um desrespeito. Eu não vim aqui para ser humilhada por um trabalhador brasileiro? Completou Portiolli, mantendo o tom sereno. A senhora está certa. Eu sou exatamente isso.
Um trabalhador brasileiro que acordou cedo durante 40 anos para construir minha carreira com dignidade. E é exatamente por isso que posso olhar nos olhos de qualquer brasileiro e prestar contas do meu trabalho. A senhora pode fazer o mesmo? A pergunta final calou fundo. O estúdio permaneceu em silêncio absoluto por longos segundos. Janja, claramente abalada, tentou se recompor, mas o dano já estava feito. Sua tentativa de intimidar o apresentador havia se voltado contra ela mesma, expondo uma arrogância que contrastava fortemente com a humildade e firmeza demonstradas por Portiolli. A primeira-dama ainda tentou recuperar a situação. Eu vim aqui de boa fé para esclarecer as dúvidas da população, mas não esperava ser tratada com tamanha falta de educação. Portiolli respondeu imediatamente. Dona Janja, em momento algum fui desrespeitoso. Fiz perguntas legítimas sobre gastos públicos. Se isso a incomoda, talvez o problema não esteja nas perguntas, mas nas respostas que a senhora não consegue dar. O programa teve que ir para o intervalo comercial devido à tensão no ar. Durante os bastidores, equipes de ambos os lados tentaram negociar a continuidade da entrevista. Janja exigia um pedido público de desculpas de Portiolli, que se recusou terminantemente. Não tenho do que me desculpar, fiz meu trabalho como jornalista e como cidadão, declarou o apresentador aos seus produtores. Quando o programa voltou do intervalo, a cadeira da primeira-dama estava vazia. Ela havia se retirado do estúdio, alegando que não permaneceria em um ambiente hostil e desrespeitoso. Portiolli, sozinho no palco, dirigiu-se diretamente às câmeras. Senhores telespectadores, a primeira-dama decidiu encerrar a entrevista. Lamento que ela tenha interpretado minhas perguntas legítimas como desrespeito. Como sempre disse, este programa está a serviço do povo brasileiro e continuaremos fazendo as perguntas que precisam ser feitas, independentemente de quem se sinta incomodado com elas. A repercussão foi imediata e avassaladora. Nas redes sociais, o nome de Celso Portiolli chegou aos trending topics em poucos minutos. Hashtags como Respeito Celso e Portiolli Herói dominaram o Twitter por horas. Milhares de brasileiros elogiaram a postura do apresentador, considerando um exemplo de como a imprensa deveria se comportar diante do poder. O vídeo do momento mais tenso da entrevista viralizou, sendo compartilhado milhões de vezes em todas as plataformas digitais. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos elogiaram a forma como Portiolli conduziu a situação, mantendo a dignidade mesmo diante da tentativa de intimidação. Jornalistas veteranos destacaram que a postura de Portiolli representou um marco na relação entre mídia e poder no Brasil. Celso mostrou que não importa o cargo que a pessoa ocupa, todos devem satisfações ao povo brasileiro, comentou um analista político durante um programa de notícias na noite seguinte. A reação do público foi ainda mais contundente. Nas ruas, brasileiros de todas as classes sociais demonstraram apoio ao apresentador. Ele disse o que todos nós queríamos falar, comentou uma dona de casa em entrevista a um canal de notícias. Finalmente alguém teve coragem de dizer que eles trabalham para nós, não o contrário, declarou um comerciante. Celso Portiolli, por sua vez, manteve-se discreto após o incidente. Em suas redes sociais, publicou apenas uma mensagem simples. Obrigado pelo carinho de todos. Apenas cumpri meu dever como cidadão e profissional. O respeito ao povo brasileiro sempre será minha prioridade. A equipe do programa relatou que o apresentador chegou no dia seguinte ao trabalho normalmente, sem demonstrar qualquer abalo pelo ocorrido. Colegas de profissão descreveram-no como sereno e focado, mantendo sua rotina habitual de preparação para os próximos programas. O incidente também gerou debate sobre os limites do jornalismo e o papel da mídia em questionar autoridades. Especialistas em comunicação destacaram que Portiolli conseguiu manter o equilíbrio entre firmeza e respeito, demonstrando como é possível fazer jornalismo sério sem partir para o confronto desnecessário. Universidades de comunicação incluíram o caso em suas discussões sobre ética jornalística, usando-o como exemplo de como profissionais da mídia devem se portar diante de tentativas de intimidação por parte de figuras públicas. A audiência do Domingo Show disparou nas semanas seguintes ao incidente. O programa, que já tinha índices respeitáveis, viu seus números crescerem exponencialmente, com milhões de novos telespectadores sintonizando para acompanhar as entrevistas de Portiolli. Empresários e anunciantes também demonstraram apoio ao apresentador, com várias marcas procurando associar suas imagens ao programa. Queremos estar vinculados a alguém que representa os valores da honestidade e do trabalho, declarou o diretor de marketing de uma grande empresa nacional. O episódio também repercutiu internacionalmente. Veículos de comunicação estrangeiros destacaram o caso como um exemplo da tensão entre mídia e poder no Brasil, elogiando a postura profissional do apresentador brasileiro. Semanas depois do incidente, Celso Portiolli foi homenageado em diversos eventos.
Sindicatos de jornalistas, associações de comunicadores e entidades da sociedade civil organizaram cerimônias para reconhecer sua contribuição para o fortalecimento da democracia e da liberdade de imprensa. Durante uma dessas homenagens, Portiolli fez um discurso emocionado. Não fiz nada além do que qualquer cidadão deveria fazer: questionar como seus impostos estão sendo gastos. Se isso incomoda quem está no poder, o problema não está comigo, está com eles. Nosso país precisa de mais transparência e menos arrogância de quem ocupa cargos públicos. A primeira-dama, por sua vez, evitou comentar publicamente o incidente nas semanas seguintes. Sua assessoria limitou-se a declarações genéricas sobre a importância do diálogo respeitoso e da liberdade de imprensa, sem mencionar especificamente o episódio no programa de Portiolli. O caso Janja Portiolli, como ficou conhecido, tornou-se um divisor de águas na discussão sobre accountability no serviço público brasileiro. Demonstrou que a sociedade brasileira não aceita mais comportamentos arrogantes de seus representantes, independentemente do cargo que ocupem. Meses depois, o episódio ainda é lembrado como um momento em que um cidadão comum, armado apenas com perguntas legítimas e uma postura digna, conseguiu expor a verdadeira face de quem deveria servir ao povo brasileiro. Celso Portiolli provou que o verdadeiro poder em uma democracia não vem de cargos ou títulos, mas sim do respeito conquistado através do trabalho honesto e do compromisso com a verdade. O legado daqueles poucos minutos de televisão transcendeu o entretenimento, transformando-se em um símbolo de resistência democrática e de que em uma verdadeira democracia ninguém está acima do questionamento legítimo do povo que representa.